Graça e paz, povo de Deus, sejam todos bem-vindos à nossa live e o nosso curso, né? Hoje é dia de curso fé. Tenho a certeza que Deus vai abençoar a vida de todos de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Glória a Deus. Então vamos aqui, sem mais delongas, como dizem, vamos aqui para o nosso curso fé de hoje. E o tema do nosso curso fé, você deve até anotar aí, os 5 passos para a vitória, porque você vai anotar cada passo, você vai anotar cada atitude, cada ação que lhe proporcionará chegar até a vitória. Eu gostaria até que você escrevesse aqui, qual é a vitória que você quer alcançar. Pode escrever aqui: profeta, eu quero alcançar, a minha vitória é na vida espiritual, na vida financeira, familiar, eu não sei. Escreva aqui qual é a vitória que você quer alcançar, tá bom? Porque o tema aqui hoje para nós é esse tema, os 5 passos da vitória. Escreva para nós aqui qual é a vitória que você quer alcançar. Vamos lá, vamos começar o nosso curso fé então. Vamos começar aqui o nosso curso fé para a glória de Deus. Vamos aqui a princípio a uma palavra com o missionário R.R. Soares. O nosso missionário escreve dizendo assim: através do profeta Oséias, o Senhor diz que a causa de o seu povo está sendo destruído é a falta de conhecimento. Já segura essa aí. Você lembra o que diz em Oséias capítulo 4, versículo 6. Quem está anotando em casa, começa a anotar. Oséias 4, 6. A causa da destruição do povo de Deus é a falta de conhecimento. Nessa segunda lição do curso fé, vamos adquirir um pouco mais do entendimento que nos ajudará na caminhada rumo à vida abundante que Jesus nos prometeu. Um dos pontos mais importantes e polêmicos desse estudo é a falsa declaração de que a fé remove montanhas. Por essa palavra, por essa palavra que eu acabei de ler, eu respondo, obreiro Nilton, aquele questionário que nós brincamos aqui. A fé remove montanhas? Uns disseram que sim, outros disseram que não. Quem prestou atenção, eu acabei de ler aqui, vou ler novamente, irmão Ailton. Olha o que diz aqui uma palavra do missionário. Dentro dessa palavra já vai ser polêmica a coisa. A fé remove montanhas? A fé remove montanhas? Ah, profeta, remove. Eu creio que Deus pode tudo. Outros dirão, não, a fé não remove montanhas não. Enfim, vou ler novamente para você entender. Um dos pontos mais importantes e polêmicos desse estudo é a falsa declaração de que a fé remove montanhas. Então, a declaração de que a fé remove montanhas, segundo o missionário, essa declaração é falsa. Ou seja, a fé, tem gente que vai chocar agora. Olha, tem gente que vai, a fé, o missionário está dizendo, essa declaração de que a fé remove montanhas é uma declaração falsa. Deixa só eu lembrar uma coisa aqui rapidinho. Na nossa primeira aula, nós falamos, até foi um conselho do missionário, e nós falamos aqui, todos que estão estudando o curso Fé conosco, é importante que você pegue toda a sua bagagem, tudo que você aprendeu, tudo que você sabe, coloca de lado e ouça o que o pastor vai pregar. Aí você vai ouvindo o que o pastor vai ensinando aqui. Mas deixa de lado. Por quê? Porque senão o pastor vai pregar a palavra e vai dar conflito. Você vai dizer, não, mas não é assim. Não, mas não é assado. Ouça primeiro e no final faça uma avaliação. No final, coloque na balança. Se aquilo que nós estamos falando aqui no nosso curso, se você conclui que é verdadeiro, que você conclui, sabe, que é palavra de Deus, aí você abraça. Se você concluir que não é dessa forma, você tem a liberdade para descartar. Mas é importante você ouvir, digamos assim,
sem preconceito, coração aberto, para você procurar entender. Que quem não entende, meu irmão, bloqueia na hora. Então, segundo o missionário, ele diz aqui que a declaração de que a fé remove montanhas é uma declaração falsa. Que mais que ele diz aqui? Veremos, entretanto, a importância da fé e o que ela pode fazer por nós. Aprenderemos que devemos nos dirigir ao problema. Muito importante, hein? Aprenderemos que devemos nos dirigir ao problema e ordenar-lhes que saia da nossa frente, da nossa vida, e que se lance ao mar. Ainda veremos que duvidar no coração é o bastante para que todo o trabalho seja desperdiçado, impedindo assim a realização da obra de Deus. 2 pontos importantes. Você vai aprender a se dirigir ao problema. Tem muita gente que já aprendeu isso, outros ainda não aprenderam. Ela fica orando: Senhor, olha, me livra do meu problema, Senhor, olha, me ajuda nessa dificuldade. E nós aprenderemos aqui a fazer uma oração diferente. Você não vai pedir ajuda ou socorro ao Senhor para que Ele te livre daquele problema, mas você irá se dirigir ao problema. Foi como Jesus disse, já aqui antecipando. Ele disse: se alguém disser ao monte, erga-te e lança-te no mar, será feito segundo a sua palavra. Então veja bem, o que Jesus ensinou? Se eu orar ao Pai: Pai, ergue aquela montanha, lança ela no mar. Foi assim que ele ensinou? Não, ele não ensinou a pessoa a dar rodeios, a colocar na mão de Deus para Deus remover a montanha. Ele ensinou uma nova forma de oração. Ele ensinou uma nova forma de oração. E que forma de orar é essa? É a forma de orar com autoridade, dizer ao problema, dizer ao monte. Por isso que eu brinquei semana passada, brinquei entre aspas, né? Há pessoas que elas oram assim: repreende, Senhor, esse problema, repreende, Senhor, esse mal. Não é o Senhor que repreende. A Bíblia diz que Ele nos deu poder e autoridade, agora é para você repreender. Mas daqui a pouco a gente entra mais nesse assunto. Daqui a pouco a gente entra mais. Então veremos a importância da fé, tá bom? Aprenderemos a nos dirigirmos ao problema, tá? E darmos a ordem para que o mal saia da nossa vida. Ainda veremos que duvidar no coração é o bastante para atrapalhar todo o trabalho. Então, às vezes a pessoa ora na fé, ouça isso, ora mesmo tal e declara, ela se dirige ao problema, só que no coração dela ela duvida. Numa fração, milésimo de segundo, mas será? A pessoa está orando, está dizendo: vai embora, inimigo, sai, doença e tal, mas numa fração de segundo ela duvida. E se ela duvidar, todo o trabalho de oração será em vão. Não adianta você orar até da maneira correta, se dirigir ao problema, aí depois você fica pensando: meu Deus, que dificuldade. Ué, você não assumiu a vitória ou não? Você assumiu a bênção ou não? O maior erro que muita gente comete: a pessoa acabou de orar, aí ela volta a viver o problema. Está tão difícil a minha vida. Ué, se você orou, se você determinou, expulsou o mal e tal, você tem que ficar firme agora. Uma pessoa que paga a dívida dela, pagou a dívida, saiu do banco, pagou a dívida, ela não sai dali: meu Deus, eu tenho a conta para pagar. Não, você pagou, você resolveu aquele problema. Assim é a oração, gente. Quem ora, diz a Bíblia Sagrada, quem se aproxima de Deus precisa compreender que Ele recompensa aquele que o busca. Então Deus se agrada quando eu busco nele, quando eu clamo, quando eu uso a autoridade que Ele me dá, mas Ele gosta mais ainda quando eu entendo que Ele está recompensando, Ele está atendendo o meu clamor, Ele está liberando o poder necessário para que eu use aquele poder, e por aí vai. Mas vamos aqui avançar então, e de fato vamos entrar
na nossa lição. Vamos entrar na nossa lição. Diz assim a palavra de Deus: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais alguém ache fruto em ti. E os seus discípulos ouviram isso. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, desde a raiz até em cima. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Vou tentar ser o mais dinâmico possível. Número 1, para você que ficou em dúvida: ah, mas eu peço a Deus, Deus me livra, me socorre, Deus me ajuda. E eu disse aqui, você vai aprender a dizer ao problema, a falar ao problema. Qual é o seu monte? O meu monte, pastor, é uma doença. O meu monte aí de adversidade é um problema financeiro. Você não vai ficar suplicando a misericórdia de Deus. Quem recebeu a autoridade, olha o que a Bíblia está dizendo. Quando Jesus, ele foi buscar o fruto na figueira, não tinha figo. Ele pediu para o pai amaldiçoar a figueira. Ele falou: ô pai, eu vim buscar o figo, não tinha figo, então faz alguma coisa com essa árvore. Foi assim? Não. Ele disse: ô figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Ele falou ao problema dele. Você tem que falar o seu problema. Diabetes, vai embora. Opressão diabólica, saia da minha vida. Isso se chama autoridade. Vai recebendo aí, vai entendendo. O Pedro falou: Senhor, aquilo que o Senhor falou aconteceu. Aí o que Jesus fala? Preste atenção, isso aqui é muito importante. Olha o que Jesus disse para Pedro: Pedro, tendes fé em Deus. Preste atenção. Por quê? Em verdade vos digo. Aqui já tem a resposta, se a fé move montanhas ou não. Você vai entender. É questão de ler o texto e entender o que está escrito. Diz assim: em verdade te digo, que se disser, guarda essa palavra aí, se disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, será feito. Veja bem, você pode ser um poço de fé, mas se você não disser ao problema, mesmo que você transborde, mesmo que você venha suar gotas de fé, a tua fé não lhe servirá para nada. Então a pergunta: a fé move montanhas? Move, Newton? Não. Por que a fé não move montanhas? Porque não adianta eu ter fé. Jesus falou: tenha fé em Deus. Se disserdes, é a palavra que você profere, aquilo que você fala, aquilo que você declara. Não adianta: ah, eu creio tanto no meu Senhor Jesus. Pois é, mas você vê que é incoerente alguém que tenha muita fé, a vida, irmãos, ser sofrimento, lástima e tanta coisa ruim acontecendo. Não, a fé é um escudo, irmãos, que vai rechaçando os dardos inflamados do maligno. A gente enfrenta problema, mas vai vencendo, e Deus vai dando vitória, e vamos avançando, e glória a Deus. Mas entenda, aonde está essa palavra? Para você estudar em casa com calma, mas quando a gente te mandar o curso Fé também, aqui no final da aula, você vai poder estudar em casa no curso, que é até melhor. Mas é Marcos capítulo 11, do versículo 12 em diante. Então está escrito: olha, tendes fé em Deus. Ter fé é obrigatório, número 1. Mas diz: se disser, diz, está escrito aqui, ó,
Ó, em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, tem que dizer. Então, não adianta ter fé, tem que falar, tem que usar autoridade. Aí podemos entrar, que eu não vou entrar nesse debate agora, senão a gente perde muito tempo. Ah, mas eu tenho que falar, aqui o texto está nos dizendo, que você tem que falar. Mas nós já tivemos várias experiências que em determinado momento, a gente não podia falar nada. Mas na nossa fé, ligado com Deus, ó Deus, eu estou ordenando esse mal para sair agora no teu poder, e o mal sair. Agora, a maneira correta que a Bíblia está nos ensinando, diante de um problema, você fala, você clama, você dá ordem ao problema. Mas alguém pode perguntar, mas se eu falar na minha mente, no espiritual, existem alguns momentos que podem acontecer. E você está numa situação ali e que você não pode falar, mas você ligado no espírito, você usa a tua fé. Você está falando ali sem palavras. A Bíblia diz que a Ana orava, não saía palavra da boca dela. Ela estava só balbuciando ali, mexendo os lábios, ela clamava e a oração dela foi atendida também. Mas não pode ser uma regra. A regra é você falar, a regra é você orar. Vamos avançar aqui mais no nosso estudo. Esse texto nos informa, nos transmite inúmeras lições. Olha só, a fé nunca removeu montanhas. Isso aqui vai chocar, hein? Tem gente, não, a fé, irmãos, a fé nunca removeu montanha. Fique aqui para você entender. Olha o que diz aqui o nosso estudo. Durante séculos, milhares de pessoas têm encontrado inspirações nessa narrativa de que a fé move montanhas. Também foi desse relato que que alguém, sem ter o trabalho de verificar bem, cunhou essa célebre frase: a fé remove montanhas. Frase bonita, é muito bonita essa frase, conhecida em todo o mundo, crida e recitada por milhões de pessoas. A pessoa não é nem da igreja, mas ela fala: a fé remove montanha. É linda essa frase, é linda demais. Agora preste bem atenção, essa frase, ela não aguenta o menor confronto com as escrituras, porque ela é mentirosa. Então essa frase, a fé remove montanha, vamos confrontar com a palavra de Deus. E ela não vai conseguir permanecer, porque não é assim que funciona. Vamos ler mais aqui para você entender. Lembro-me bem, aí é um testemunho do missionário. Lembro-me bem de quando disse aos nossos pastores que a fé não removia montanhas. Eles se entreolharam e depois, numa atitude de espanto, me perguntaram: como é que é? O mesmo sempre acontece em nossas igrejas, quando eu digo ao povo de Deus que a fé não remove montanha. É compreensível esse espanto. Na verdade, essa é uma das razões porque tanta gente com tanta fé não recebe praticamente nada de Deus. Então o missionário está dizendo: olha, tem gente de muita fé por aí, não recebe nada. Sabe o que não recebe? Porque não basta ter fé, ela tem que aprender algo mais. Todas as vezes que ele ensina que a fé não remove montanhas, o povo fica admirado. Agora, eu só digo uma coisa para você. Exemplo, irmãos, quer tirar a prova dos 9? Quer tirar a prova dos 9 que a fé por ela só não remove montanhas? Olha para a sua vida, porque você é uma pessoa de fé. É só você parar para pensar. Tem gente até que diz assim: como é que pode? Eu sou uma pessoa de tanta fé, por que a minha vida não muda? Você já se perguntou isso? Tem gente que com certeza já se perguntou: oh meu Deus, eu tenho tanta fé, mas você aprendeu a andar só com uma perna. Só uma perna, precisa da outra para você poder correr. Então tem gente que diz: eu tenho tanta fé. Pois é, o missionário disse aqui: todas as vezes que eu ensino que a fé não remove montanha, o povo fica espantado. Sabe por quê? Porque foi ensinado dessa maneira. Aí a gente vai repetindo frase, falando aquilo que a gente ouviu do pastor, que ouviu do padre, que ouviu do irmão, que ouviu da irmã, que ouviu da missionária, e vai repetindo, uma coisa não funciona, que nós temos que entender. Então nós vamos entender nessa noite aqui.
Vamos lá, são 5 passos da vitória. Passo número 1, vamos anotar aí, povo de Deus. Passo número 1, anote aí, ó. Passo número 1, qual é o passo número 1? Meu Deus, o passo número 1 é: tenha fé em Deus. Passo número 1, eu tenho muita fé. Esse é só o primeiro passo. Veja que tem gente que ela baseou a vida dela em ter fé em Deus, certo? Eu tenho fé em Deus, mas tem mais 4 coisas que você precisa. Tem mais 4 coisas que você precisa. Então se eu perguntar para você aqui, olha, como é que você vai vencer esse problema? Aí você falaria, não, eu vou vencer porque eu tenho muita fé em Deus. É só o primeiro passo esse. E aí, que mais? Que mais? Porque só fé em Deus é o que todo mundo tem que ter, é o básico. É o básico, tá certo? Então anote aí, ó, ter fé em Deus. Passo número 1, ter fé em Deus. O nosso estudo diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Marcos capítulo 11, versículo 22. Nós estamos aqui estudando a palavra, entenda aí, pessoal, fica ligado, ó. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Se Jesus mandou ter fé em Deus, porque tem que ter fé em Deus, de outra maneira não tem jeito. A nossa fé tem que estar só em Deus, sem agora querer condenar a fé de qualquer pessoa, mas a tua fé não tem que estar em Maria, Pedro, João, em Tiago, em Joaquim. A tua fé é em Deus. Não, mas ele é um santo que atende às minhas preces. Quem atende a nossa oração é Jesus de Nazaré. Tendes fé em Deus, tá bom? Alguém às vezes bota a fé no homem, bota a fé na imagem, bota a fé no santo católico. A Bíblia está dizendo, palavra de Jesus, tende fé em Deus. Jesus não mandou ninguém ter fé em Maria, em João, em Pedro, nada disso, tá bom? Número 1 então, Jesus diz, tende fé em Deus. A nossa fé tem que estar só em Deus. Muitos creem em Deus e também creem em outras coisas. Irmãos, guarda essa lição. Parece coisa simples, tá? Coisa simples, mas não é. Muitos creem em Deus, mas crê num montão de outra coisa também, até em experiências sobrenaturais. Profeta, eu senti que uma mão me tocou, daquele dia que a mão me tocou, eu fiquei doente, ou eu fiquei curado, ou eu fiquei... Irmão, você tem que crer em Deus, ainda que haja uma experiência de ordem espiritual. Tem gente que bota fé nisso. Tem gente, você sabe disso, tem gente que fala assim, ó, desde aquele dia que fulano falou que eu não seria feliz com ninguém, profeta, aconteceu. Claro que vai acontecer. Você bota fé em fantasma, você bota fé nessas coisas, você bota fé em tudo. Quem está entendendo aqui vai dando glória a Deus aí. Passo número 1, olha como é que é. Eu não posso nem falar tudo porque é muito abrangente. Ter fé em Deus, somente em Deus. Tem gente que tem fé em Deus, mas também tem fé no jogo de bicho, também tem fé no jogo lá da lotérica, tem fé na simpatia, tem fé naquela determinada planta. Não, se eu botar essa planta aqui em casa, irmão, você misturou tudo. Jesus não está nesse negócio. Deixa eu te falar uma coisa aqui, para poder avançar. Você tem que fazer essa separação entre Jesus e o misticismo. O que é misticismo? Eu posso até dizer assim, ó, eu vou entregar aqui na igreja um lenço consagrado. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo apresentava os lenços a Deus, pedia a Deus para colocar o poder dele ali, entregava e tal. Baseado no que está na palavra, baseado naquele propósito, eu posso fazer isso. Mas até quando eu faço isso, eu ensino, a fé está no poder de Deus e não no pano. Mas eu faço isso por quê? Porque eu tenho base na Bíblia para fazer aquilo. Agora eu pego uma folha dessa aqui e falo, todo mundo que comer essa folha aqui vai ser curado. Isso não está na Bíblia. Então eu já não tenho base, eu não posso falar isso. Se tivesse na Bíblia, por mais estranho que possa parecer o poder, está aqui na palavra de Deus.
É um exemplo. O que eu quero mostrar para você? A fé em Deus, ela é diferente do misticismo. O que é misticismo? Você crê na folha, você crê na roupa daquela cor. Você vê que o mundo é místico. Coloca o amarelo no ano novo, coloca o branco, come lentilha, come capim então, que o capim é verde. Brincadeiras à parte, é você entender. Não adianta, você aqui me desconcertou. Você está entendendo, né? Eu estou falando assim, o mundo é místico. O mundo crê, olha, você vê que antigamente, olha só, hein? A gente olhava para a nuvem, quando criança, aí, o que você está vendo? Aí o povo dizia, estou vendo um elefante. O senhor já brincou disso, Monildo? A senhora já brincou disso, meu marido? Já brincou disso? Estou vendo ali, olha. Agora mudou, você vê na internet. O povo, você está vendo? Eu estou vendo um demônio, dá um chifre lá. Olha, o povo está vendo, irmão Ailton, até coisa onde não tem. Porque o povo é místico. E conforme o tempo vai passando, e a própria palavra vai se cumprindo, então o povo começa a ficar doido, está vendo coisa onde não tem. A pessoa olha, vê uma imagem, vê uma coisa, e isso é fruto do quê? Do misticismo da pessoa. Ela começa a enxergar, como é que pode? Você acha que o diabo ele quer aparecer na nuvem para quê? O que ele ganha com aquilo ali? Ganha nada. O que o diabo quer na verdade é a pessoa distraída com misticismo, ao invés de estar na palavra de Deus. Então eu estou só avançando nisso aqui, sabe por quê? Entenda, temos que ter fé em Deus. Aí o missionário falou, tem gente que tem fé em Deus e tem fé em muitas outras coisas. E eu sei que tem gente aqui que tem fé em Deus, mas também tem fé em muitas outras coisas. Você deve tomar cuidado. O padre falou uma palavra tão bonita. Pois é, mas o padre, eu não sigo a doutrina do padre não. Porque a doutrina do padre não é a doutrina de Jesus. Não querendo falar mal de religião, mas ensinando o povo o caminho da fé. Você quer ver um exemplo? Você como crente, né? Que às vezes o crente, ele faz separação do que ele vai seguir ou o que ele vai deixar de seguir. Mas qual que é a separação correta? Eu sigo a Bíblia, a palavra. Mas tem gente que não, eu sigo a Bíblia, eu sigo outras coisas aqui, tem coisa que eu não sigo. O padre, se ele falar, tem gente que compartilha o que o padre falou. Mas se o pai de santo falar, você compartilha? Por que você compartilha o padre e não compartilha o pai de santo? Não sei se você está me entendendo aqui. É uma palavra para despertar o seu entendimento. Meu irmão, fora da palavra, tanto está o padre quanto o pai de santo. É difícil entrar nesse tema, que às vezes a pessoa se ofende. Não me leve a mal não, mas eu quero te dizer no sentido, não precisa você ir muito longe. Você sabe que a palavra de Deus é um caminho santo. Você sabe que a palavra de Deus é uma coisa diferente. Não me leve a mal, não me tenha por mal não. Mas você sabe que o padre não anda na palavra de Deus. Você sabe que o pai de santo não anda na palavra, é o caminho. Às vezes até o pastor, o crente não anda na palavra, porque é um caminho santo, irmão. Então o que eu quero chamar a sua atenção, tem gente que crê em Deus, o missionário diz, mas crê num montão de coisa. Guarda essa palavra que você vai te dar o misticismo, sabe? Eu estou sentindo alguma coisa. Não, Deus, eu tenho a tua palavra, eu sou mais que vencedor e ponto final. Sentindo ou não sentindo, ou mal se levantando ou não, quem está entendendo aí? Está entendendo, povo de Deus? Eu quero que você arranque de você o misticismo e fique com a sua fé em Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus acampa os seus anjos ao redor daqueles que são seu e livra. Então, meu irmão, para mim, o diabo está furioso aí, azar dele, problema dele, porque a vida dele está um inferno. A vida de Satanás é um inferno, que ele sabe que Jesus vai voltar, e aí até a gracinha que ele faz nesse mundo aí vai acabar. E ele, quem serviu a ele, vai para o lago de fogo. Então você veja bem, você tem, não, Deus me guarda, aí ponto final. Olha, mas eu senti, olha, mas não tem nada disso. Você repreende o mal, você crê em Deus e ponto final. Não fica crendo em outras coisas, doutrina que não tem nada a ver, palavra que não tem nada a ver, sentimentos, sensações. Olha, como eu falei aqui, né, essas coisas que criam por aí.
Sabe, para com isso. Isso tudo aí, alguém falou, o jeito de orar é de joelho. Outro falou, não, o jeito de orar é de pé. Meu irmão, qual que é o jeito de orar? O jeito de orar é o jeito que Deus te dirige no teu particular. Não tem doutrina. Isso é, não, Deus só me ouve. Olha, quando eu dobro o joelho, Deus me ouve. Quando eu não dobro, Ele não me ouve. Ué, que negócio é esse? Você vê que parece uma coisa de Deus, mas é misticismo. Quem está entendendo o que eu quero te falar? Deus só me ouve se eu orar virado de cara para a parede. Deus só me ouve se eu orar no monte. Deus só me ouve se eu jejuar. Irmão, você tem que aprender a palavra. Sabe o que a palavra ensina? É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Quando a gente começa a achar que Deus até nos atende quando fazemos assim ou fazemos assado, é porque a gente não está entendendo nada da palavra. Deus está te atendendo, Deus está me atendendo, é pela misericórdia dele acima de todas as coisas. Não é porque você orou de joelho, você orou 5 da manhã. Quem ora 5 da manhã, meu irmão, se é na fé, é do mesmo jeito de quem orou meio-dia. Se for na fé, é a mesma coisa. Mas o misticismo diz que não. Você começa a ficar doido, achando que tem nada disso. Eu gastei esse tempo porque isso aqui é importante. Vamos lá, deixa eu ler mais um pouquinho falando do primeiro ponto, que é ter fé em Deus. A palavra de Deus nos informa, ouça bem, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então a fé é o firme fundamento do que se espera e é a prova daquilo que não se vê. Aonde está isso? Hebreus 11, versículo 1. Quando damos ouvido à palavra de Deus, aparece no nosso espírito uma certeza de que aquilo que a palavra revela nos pertence. Isso é o que é fé. E essa é a fé que precisamos ter em Deus, não misticismo. Você não precisa achar, você não precisa, não, você ouve a palavra. Você vem na casa de Deus, você está na live, você ouve. Aí você sente aquilo ali pela palavra. Eu aprendi, está escrito aqui. Isso me pertence, acabou. Ali nasceu a fé. Ali nasceu a certeza de que Deus é contigo. E é isso que nós precisamos. A nossa fé, ela tem que estar em Deus e somente em Deus. Ele não aceita dividir a sua glória com nenhum outro. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória a outra eu não darei. Veja aqui, como que a tua fé tem que estar em Deus e na palavra de Deus. Olha, foi um anjo que me tocou. Pois é, você está dividindo a glória de Deus? Você veja que, certa feita, o anjo apareceu para o homem de Deus, e o homem de Deus se prostrou para o adorar. E o anjo falou, não me adora não, porque eu sou conservo teu, adora a Deus. Eu estou aqui, é Deus. A palavra é de Deus. É Deus que está fazendo a tua vida, não sou eu não. Então veja que a sua fé, a minha fé, tem que estar somente em Deus, porque Deus não divide a sua glória. Isaías 42, versículo 8. Quem está anotando aí, para você também ler depois. Então qual é o primeiro passo da vitória? São 5 passos. Passo número 1, ter fé em Deus, somente em Deus. Estou sentindo, estou achando. Olha, meu irmão, isso é misticismo, fica com a palavra. A palavra te garante a bênção? Garante. Obrigado, Jesus. Vou enxugar as lágrimas, não vou ficar chorando igual bobo não, irmãos. Tem gente que fica, se você for alguém que não vive somente a fé, sabe o que acontece? Eu vou agora decifrar você, quer ver? Tem dia que você acorda bem, animado, animada, feliz, não tem? Tem. Tem dia que você acorda mal, aborrecida, não tem? Tem dia que você está animado, tem dia que você está desanimado também. Tem dia que você, olha, parece que vai revolucionar o mundo. Tem dia parece que você vai ser sepultado naquele dia. Sabe por quê? Porque você não está vivendo somente a fé. Você está vivendo as emoções. A nossa emoção, cada dia fala uma coisa, irmão. As nossas emoções, cada dia trazem para o nosso coração
um determinado sentimento. Por isso que você acorda chorando. Outro dia você acorda rindo. Que trem que é esse aí? Como é que alguém vai dar conta de viver assim? Como que chama isso, pastor? Se chama altos e baixos, as gangorras da vida. Quem vive a fé em Deus, todos os dias acorda na fé. É claro que um dia pode ter até uma provação, mas aquilo é atípico, é de vez em quando. Porque você não depende do seu coração estar feliz. É por isso, irmão, que tem tanta gente doente aí nesse mundo. Tem gente que depende. Mas ninguém fala que me ama. Mas ninguém me ouve. Mas você depende disso para você ter uma vida equilibrada? Então você não depende só da fé em Deus, não. Você tem outros amuletos. E como na vida sempre vai ter uma situação para provar a nossa fé, você vai sempre sofrer. Ou você acha que o universo vai conspirar para você acordar feliz todos os dias? Que nada. Você vai acordar, tem dia que tem conta para pagar, tem problema para resolver, tem luta na família, tem luta no casamento, problema de saúde, problema espiritual. Mas se você tem a palavra, você é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas como você tem muita fé, mas você também dá lugar para outras coisas, cada dia a tua vida é de uma maneira, cada semana é de um jeito. Tem época que você quer evangelizar o mundo inteiro, tem época que você tem que ser evangelizada. Tem crente que às vezes, outro crente com quem na rua, o Espírito Santo toca, dá uma palavra para ele. Quando alguém me dá uma palavra na rua, eu fico meio incomodado. Eu falo, Jesus, eu devo estar com uma cara de derrota. Porque quando alguém me dá uma palavra na rua, o Espírito Santo tocou na pessoa. Um dia eu estava na rua, o moço falou, moço, quero te dar, você conhece a Jesus? Já aconteceu comigo. Está na rua, a pessoa passar, o senhor já conhece a Jesus? Ai, meu Deus, que vergonha. Eu procuro até um espelho para olhar, deixa eu olhar minha cara aqui, está com a cara aí de... Porque a Bíblia diz, irmão, que a luz de Deus resplandece em nós. Por exemplo, eu saio para evangelizar. Tem gente que quando eu bato o olho, eu falo assim, paz do Senhor, irmão. A pessoa fala, paz do Senhor, não está nem, está de bermuda, sem camisa, tá? Como é que a luz mostra? Então quando alguém me dá uma palavra na rua, eu falo, Jesus, está ruim o negócio para mim, está feio. Tem hora que você é evangelizado na rua. Eu não estou dizendo aqui que é, nada de mal nisso, não. Estou dando só um exemplo aqui de que você tem que ter mais de Deus. Quando você tem mais de Deus, a outra pessoa olha para você na tua fala, assim, pastor, eu já tive várias, as experiências são muito. Alguém bateu os olhos e fala assim, você é pastor, né? Qual é que a pessoa sabe? Você é servo do Senhor, né? Glória a Deus, porque a nossa fé está firmada em Deus. Passo número 2, meu Deus, passo número 2, anota aí, não duvidar no seu coração. Gente, obviamente eu tenho que resumir, senão não vai dar tempo. Mas aí quando eu estiver aqui no final da live, eu vou pedir a minha esposa para dar o WhatsApp dela. Você vai anotar, vai mandar uma mensagem para ela e vai pedir, irmã Fernanda, manda para mim o curso Fé, quero aprender mais. Aí você já tem uma base do que estamos falando, você vai ler em casa, você vai crescer muito na fé, irmão. Quem fizer esse curso aqui, concluir, vai crescer muito na fé. Passo número 2, para você tomar posse da vitória, os 5 passos, para tomar posse da vitória. Passo número 2, não duvidar em seu coração. Diz assim, e não duvidar em seu coração. Marcos capítulo 11, versículo 23. Aqui está praticamente a chave de tudo. Você não pode ter fé em Deus e ao mesmo tempo duvidar. Ao contrário, você precisa ter fé em Deus, falar ao problema que ele saia da sua vida e assim esperar que aconteça. É interessante que a pessoa duvida muito, gente. Ela ora, depois que ela ora, o que ela tem que estar esperando? Suponhamos aqui, você está precisando de um milagre financeiro. Aí você ora, Deus, me ajuda, me socorre, você fala com Deus. Quando você para de orar, o que você tem que fazer? Você tem que agora permanecer na expectativa. Eu vou dar um exemplo para você. Eu como pastor, a obra de Deus ela é muito grande, irmão.
Às vezes tem gente que eu brinco dizendo assim para a pessoa, a pessoa está na dificuldade, né, no aperto, eu falo, irmão, aprenda a ter fé com o homem de Deus. Sabe por quê? O trabalho do pastor, irmão, todos os pastores desse Brasil e do mundo, a sua grande maioria, é um exercício de fé tremendo. Sabe por quê? Pastor tem conta de aluguel de igreja para pagar, conta de luz para pagar, conta de água para pagar, conta de internet, conta de PTU. Muitas das vezes, dependendo do aluguel daquela igreja, é um aluguel caro. Como o nosso exemplo aqui é um aluguel caro, tem lugar muito mais caro ainda, sabe? Aí você pensa assim, olha para você entender. Você vem aqui na igreja, ô profeta, eu vou dar aqui a minha oferta para a obra de Deus, o meu dízimo, glória a Deus. Qual é o documento que você assinou, que mês que vem, naquele dia, naquele horário, você vai voltar para fazer a mesma coisa? Qual foi o documento que você assinou? Não tem. O pastor precisa crer em Deus. Deus, vai chegar esse valor, vai chegar essa oferta. Deus, não vai faltar para a tua casa, não vai faltar para a tua obra, não vai faltar para a obra missionária. Irmão, é um exercício de fé. Muitas vezes, não é raro, eu creio que isso provém até de Deus. Olha o que eu vou falar aqui. Eu creio até que provém de Deus isso. Às vezes eu pensava, ó Deus, por que o senhor não faz um negócio assim? Ninguém vai preocupar mais com dinheiro. O senhor vai levantar um homem rico, vai falar assim, ó, a partir de hoje, ninguém, não precisa mais preocupar não, profeta, está tudo pago daqui para 10 anos. Eu já falei com Deus, por que o senhor não faz isso? Aí Deus falou comigo, mas para quê? Para o teu coração perder o melhor, que é o exercício da fé? O melhor, irmão, não é você, quando você conquista um carro, uma casa e outra coisa a mais, é bom, mas não é o melhor. Se alguém pegar e falar assim, toma aqui para você, toma aqui, é muito bom, mas não é tão bom. Agora quando você, você ralou, batalhou, orou, lutou para dar dízimo, lutou para dar oferta, lutou, quando você recebe, meu irmão, que coisa gloriosa. Por quê? Porque foi exercício da tua fé. Às vezes um filho pega a empresa do pai, a maioria você já viu isso. O que acontece com a empresa? Ela quebra. Existia, não sei se aqui em Macaé tinha, mas no Rio de Janeiro tinha aí espalhado, aquele mercado chamado Sendas. Aqui em Macaé tinha esse mercado Sendas. Nunca teve não? O dono era famoso, é chamado Arthur Sendas. Parece que foi até assassinado esse homem. O senhor lembra desse mercado? Já ouviu falar? Lembra? Aqui não teve não em Macaé, né? Acho que não teve. No Rio tinha, lá pro Rio. Cabo Frio teve? Cabo Frio acho que teve, não sei, está dizendo aqui. Então tinha esse mercado chamado Sendas, muito grande, irmão Nilton, no Rio de Janeiro. O pai morreu, o filho, não sei quantos ali, assumiram. Eu acho que não durou 5 anos, é bem menos, bem menos. Eles acabaram com uma rede gigante de mercado. Eu acho até que o Pão de Açúcar comprou o que sobrou. Eles tinham muitas lojas grandes e tal. Me parece que o Pão de Açúcar comprou. Por quê? Bateu na mão do filho. O filho torrou a empresa gigante. O filho torrou, acho que em 3 anos e meio. Não chegou nem a 5. Mas pergunta se o filho botou uma gota de suor naquele hipermercado. Foi um dos primeiros, eu acho que um dos primeiros hipermercados do Brasil aí. Você tinha tudo, vendendo lá bicicleta, pneu, do lado do arroz, sendo uma doideira, uma loucura danada. Você ia comprar o arroz, o pneu estava do lado, que era hipermercado. Mas o filho não botou uma gota, ou seja, não teve que exercitar a fé dele. A melhor coisa é quando você exercita a sua fé. Quando você exercita a sua fé, a irmã Maria já diz aqui, acabou com tudo, é verdade. Aí você alcança o que tem que alcançar. Quando você exercita a sua fé. Na obra de Deus, Deus já falou comigo, eu não mando uma providência assim, porque eu quero os meus servos exercitando a fé. Quantas vezes, irmão, a obra de Deus está precisando de um milagre financeiro. E qual que é o nosso papel? A gente vai por aí, pedir às pessoas para dar dinheiro para a obra de Deus? Não, nós vamos pedir a Deus, Pai, a obra é tua. Deus, o Senhor vai prover, o Senhor vai tocar os teus servos.
eles vão mandar o socorro para a tua obra. Mas não adianta nada, você vê que às vezes, né, a gente tem a triste notícia, uma igreja fechou, aquela igreja, olha, poxa, velho, é muito triste, mas porque faltou as condições, porque o próprio pregador, ele tem que pedir a Deus e esperar que aquilo venha. Você tem que clamar a Deus, ou no caso aqui, dar uma ordem para a saída do mal, e é isso que você tem que esperar, vai acontecer como eu orei. Você orou pelo teu filho, meu filho, você vai voltar para casa. Aí depois você pensa, mas sei não, hein? Como é que ele vai voltar? Você tem que orar e não duvidar. Eu pedi a Deus, mas também ordenei a saída do mal, e a minha vitória vai chegar. Creia nisso, não duvidar no seu coração. O missionário fala aqui, tenho observado que sempre que peço algo ao Senhor, ou quando, tem duas orações diferentes, hein, gente? Sempre que peço algo ao Senhor, ou quando determino que algo aconteça e não recebo, é porque lá no meu íntimo eu duvidava. Irmão, não tem nada melhor do que a franqueza. Você ora, pede coisa e não recebe, seja franco, é porque você duvida. Eu já pedi e já orei, certamente ainda orarei por coisas que não receberei, porque eu tenho que policiar o meu coração para crer. Claro que, como é que eu fico forte na fé? Como é que eu tenho a certeza que Deus vai fazer? Quanto mais alimentado da palavra, quanto mais cheio de Deus, quanto mais em comunhão com Deus, mais forte eu sou, e mais condições eu tenho de crer. Quanto menos eu tenho de Deus, eu vou ter mais razões para duvidar. Eu não tenho experiência com Deus, eu não tenho a palavra de Deus no meu coração, eu duvido fácil. Então o missionário está dizendo aqui, todas as vezes que eu pedi algo e não aconteceu, foi porque eu duvidei. Você também pediu por coisas que não aconteceram porque você duvidou. Você acabou de orar e vai falar do problema. Acabou de orar, não, você tem que falar da solução agora. Obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor me abençoou. Você mandou aquele mal sair, obrigado, meu Deus, porque o teu poder operou. Quando você orar, não duvide no teu coração. Você está orando por alguém que está fora de casa, Deus, quando ela chegar, quando ele chegar, vai chegar aqui uma bênção. E creia. O que mais que diz aqui? Duvidar no coração é uma declaração interior de que realmente não acreditamos naquilo que estamos fazendo. A mente pode estar muito bem sugestionada de todos os modos possíveis, mas se o nosso coração duvidar, nada iremos receber. Meu Deus, que palavra tremenda! Veja que você não recebe muita coisa porque você duvida. Será, pastor? Acabou. Pode ter certeza que não vai acontecer. Quando você bota a interrogação, será? Será? Porque olha, é tão difícil, está tão complicado. Pode esquecer, você não vai receber nada. Esse é o passo número 2. Anote aí. Passo número 3 para recebermos a vitória completa. Passo número 3 diz aqui: crer que se fará aquilo que diz. Anote aí: crer que se fará aquilo que diz. Isso aí não é a mesma coisa que o passo número 1, que é ter fé em Deus, não, pastor? Não. O próprio título aqui diz, crer que se fará aquilo que você diz. Então, por exemplo, eu digo, olha, em nome de Jesus, esse mal, essa doença vai sair da minha vida agora. Quem é que está dizendo que vai sair? É você que está dizendo. É claro que você está baseado na palavra de Deus, que já disse isso. Mas quem está dizendo agora é você. Agora veja, entenda bem. A falta de comunhão com Deus abre brechas para Satanás roubar de você a autoconfiança. Alguém diz assim: quem sou eu, pastor, para expulsar esse mal? Quem sou eu, pastor,
para mandar essa doença embora? Quem sou eu, pastor, para dizer que algo vai acontecer? Pois é, você não tem autoconfiança. Aí eu falei minutos atrás que há pessoas que ficam dependendo de alguém falar eu te amo, de alguém dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Ela depende do que o outro faz com ela. Você vai sofrer muito. Guarda essa lição. Desculpa aí que está saindo um barulhinho aqui, e eu não sei como é que tira esse barulho chato. Não sei como é que tira aqui. Poxa vida, não vai dar para tirar. Enfim, depois a gente tenta resolver para a próxima aí. Então veja bem, passo número 4 para a nossa vitória. Passo número 4, crer. Eu falei errado, não falei não, gente? Eu falei 3, calma aí. Eu pulei um aqui, poxa vida. Quem está anotando, depois eu vou corrigir para você. Só para você, poxa, eu pulei aqui sem querer. Vou ver aqui como é que a gente faz. Passo número 1 é o seguinte. Passo número 1, ter fé em Deus. Eu disse que o passo número 2 era não duvidar no seu coração, mas eu falei errado, porque eu pulei o passo número 2. Não duvidar no seu coração, na verdade, é o passo 3, me perdoa aí. Mas quando eu mandar a apostila para você, aí você vai ler em casa, não vai ter problema. Tá bom? Deixa eu só explicar, o passo número 2 é falar ao monte. Eu não pulei, eu acho que nem dessa parte eu falei, né? Eu não sei se eu falei aqui. Não, eu falei. Eu não, o que eu errei foi a numeração, tá? Número 1, ter fé em Deus. Número 2, falar ao monte. Número 3, não duvidar em seu coração. E número 4, crer que se fará aquilo que diz. Agora está certo aí. Então deixa eu ler aqui para a gente avançar. Diz assim, Marcos 11, 23, crer que se fará aquilo que diz. Aí o missionário diz aqui, essa é a consequência natural do terceiro passo. É a consequência natural do passo anterior. Se não duvidarmos no coração, devemos crer. E quem crê se expressa. Olha que coisa tremenda. O passo número 3 diz aqui, passo 3, não duvidar. Agora, se eu não duvido, eu digo, eu vou vencer. Se eu não duvido, eu digo, eu vou prosperar. É consequência de quem não está duvidando. Quem não duvida fala, se expressa. Então aqui, o missionário vai dizendo, diz aqui da seguinte forma, muitos dizem que crerão quando receberem a bênção, ou quando virem algum sinal. Tem muita gente assim, quando eu receber eu creio, quando a vitória chegar, aí sim. Entenda, esta não é a fórmula bíblica para recebermos as bênçãos de Deus, pois se alguém vê, não precisa crer. Se quisermos receber o que a Bíblia promete, temos que agir conforme as normas. Deus estabeleceu as normas pela sua palavra. Temos que crer que se fará o que falamos. Podemos dizer que crer é lutar contra as evidências. Certamente também significa acreditar que está sendo feito aquilo que determinamos. Esse passo número 4 é o passo onde muita gente falha. Tem muita gente que falha, não é porque não creia em Deus, ela crê. Talvez o erro não está no passo número 1. Talvez o erro esteja no passo número 2, porque o passo número 2 diz para nós aqui, é falar ao monte, falar ao problema, doença, demônio, espírito de sofrimento, de depressão, demônio que está nesse homem, ou esse mau comportamento, esse coração duro. Você tem que orar falando ao problema, e não ficar, Deus, eu estou sofrendo, Deus, vai lá, Deus, faça assim.
Tem gente que erra no passo número 2. Agora tem gente que não erra no passo número 2. Tem gente que até fala o problema, mas aí quando chega aqui, ó, no passo de número 3, que é não duvidar, ela tropeça, ela duvida, tá? Mas ainda há aqueles que não duvidam no coração, não. Eles creem, mas às vezes tropeça no número 4, que você tem que falar. E quando você fala, você crê. Eu estou dizendo, a partir de hoje, nós lemos no estudo número 1, o criador de porcos, o missionário contou, criador de animais, toda semana estava morrendo a quantidade enorme de animais. E ele entendeu que ele podia ir lá e falar com a autoridade, para que não acontecesse mais aquilo. Ele abriu a porta da cozinha, estendeu as mãos para o quintal e disse: a partir de hoje, não vai morrer mais animal nenhum aqui. A partir de hoje não vai morrer mais animal nenhum aqui. Ele disse, e ele acreditou que aconteceria como ele disse. Faltam poucos minutos, nós iremos orar. E conforme a gente ora, eu quero que você diga também. Eu não sei o que é que você precisa dizer, mas você tem que expressar a sua fé e crer. O que eu estou dizendo vai se cumprir. Obviamente que você vai orar de acordo com a palavra. Deus quer ver você tomando posse da saúde? Sim ou não? Deus quer ver você tomando posse da prosperidade? Sim ou não? Deus quer ver você tomando posse das portas abertas, da bênção espiritual, da bênção familiar? Sim ou não? Ah, profeta, Deus quer. Então você vai orar de acordo com a palavra, declarando que a partir de hoje é isso que você vai viver. Agora não é só falar da boca para fora. Aquilo que você disser hoje, você vai crer. Muito obrigado, Pai. Hoje aqui eu tomei posse da restauração da minha família. Hoje aqui eu tomei posse da cura. Hoje aqui eu tomei posse do milagre. Hoje aqui eu tomei posse das bênçãos do Senhor, no nome de Jesus. Olha que bênção. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus aí. Quem está entendendo, diga: eu estou entendendo, glória a Deus. Nós iremos aqui para o passo número 5 para terminar. Passo número 5. Creia, acredite. Tudo que você disser, lhe será feito. Tudo que você pedir, lhe será respondido. Agora, essa declaração é só para quem tem ouvidos, irmão, porque ela é muito forte. Pastor, tudo que eu disser será feito, tudo que eu pedir será respondido. Ora, quem falou isso, irmão, foi o próprio Senhor Jesus. Eu já pedi e não recebi. Eu pergunto e você responde. Isso faz do Senhor Jesus alguém mentiroso? Você já pediu e não recebeu. Isso faz de Jesus um mentiroso? É óbvio que não. Mas isso abre o nosso entendimento. Vem cá, por que eu não recebi? Hoje você tem, quem não mandou semana passada o pedido pelo WhatsApp para receber o curso, tem que mandar hoje. Você vai ler depois com calma os 5 passos da vitória e você vai reavaliar a sua fé. Você vai aprender com os 5 passos da vitória. Jesus não é mentiroso. Ele disse que o que pede recebe. Por que eu já pedi tanta coisa e não recebi? Dentro desses 5 passos aí, pode ser que esteja o meu erro. Nós vamos ver aqui, ó, o passo de número 5. Tudo que disser, lhe será feito. A base dessa palavra é Marcos 11, mas teremos muitos textos para falar. Marcos 11 diz: tudo que disser, lhe será feito. Foi o que Jesus disse. Esse passo não é nosso, é do Senhor. Por isso que é importante agora você entender. Parece uma repetição, mas não é. Você tem que entender. Esse passo não é nosso, é do Senhor.
você acreditou em Deus, você disse ao monte, você não duvidou no seu coração, certo? Você disse o que deveria de dizer, você cumpriu os 4 passos, papel teu. O 5º passo é com Deus. O 5º passo é com Deus. Diz assim, ó, esse passo não é nosso, e sim